Um desses resultados foi esse rapaz aqui, chamado Gabriele. A Sara, fazia anos que ela me propunha para a gente fazer um curso de dança. Aí eu sempre falava, de jeito nenhum, nunca quero fazer um curso de dança. Aí a gente chegou lá e ela falou, a gente vai poder conhecer pessoas, quem sabe compartilhar de Cristo e tudo mais. Aí eu falei, o que a gente não faz por Jesus, né? E aí começamos a fazer o curso de dança na quinta-feira à noite, era a minha cruz semanal, ele para aquela coisa lá. E aí fiz para agradar ela, fiz também para a gente conhecer pessoas, e um deles foi o Gabriele. O Gabriele depois veio para a igreja, se entregou a Cristo, se batizou. A gente batiza num lago fora de Roma, a gente não tem um templo nosso, não tem um batistério também, então a gente tentou transformar uma fraqueza em uma força, e acabou fazendo cultos ao ar livre, esses batismos ao ar livre, né? E aí, e nisso foi começando uma comunidade. Ali foram os pastores que vieram ali de Roma para abençoar essa nova igreja. Nosso primeiro culto, né, a gente alugou um pequeno cineminha, uma pequena sala de uma associação, e para começar lá. E a gente começou muito fazendo encontros em casa, estudo bíblicos em casa, e a gente começou a fazer o que a gente chama de estudo bíblicos para curiosos, para pessoas que não conhecem a fé, que querem explorar o que é o cristianismo, quem é Jesus, é para mim, não sei se eu creio, se não creio. Então a gente chama eles para vir para casa, a gente come uma pizza, e aí a gente vai estudando, sabe aquelas histórias do evangelho de Jesus andando a mulher samaritana, o filho pródigo, o paralítico que é levado do teto, aquelas histórias clássicas, né? E ajudar o pessoal a abrir a Bíblia. Para eles têm muito medo da Bíblia, eles não é um livro que as pessoas pensaram em ler lá, né? Lá é visto como um livro perigoso. A gente fala, não, vamos começar a ler, vamos ali começar pelos evangelhos, e aos poucos a gente tem visto a cada semestre, e a cada ano, as pessoas se entregarem a vida deles para Cristo, se empenharem com o evangelho, se empenharem com Cristo. Isso é muito gratificante, muito gostoso. E a gente também tentou fazer também eventos para compartilhar o evangelho. Esse aqui foram 2 debates que a gente fez. A gente chamou a principal associação de ateus da Itália, e a gente propôs debates para eles. E a gente fez nesse lugar escuro aqui, eles chamam um café literário, um lugar para eventos culturais, e o outro no campus da universidade. A gente foi lá no gramado principal, colocou 2 cadeiras, distribuímos folhetos, e aí o pessoal foi chegando, a gente fez um debate ali com o professor ateu. E foi bom ver, sabe, os esforços que a gente faz de levar a fé para fora da igreja e compartilhar a Cristo em outros lugares. É uma coisa que a gente fica com um pouco de medo, né? É fora do nosso controle, mas Deus abençoa. Muita gente ficou interessada, deu depois o e-mail para saber mais, para ouvir mais. E depois disso a gente convidou o principal grupo budista para fazer um debate sobre o significado da vida. E depois Roma tem a maior mosqueia, uma mesquita, a maior mesquita da Europa está em Roma. Então eu fui lá, tentei fazer amizade com eles, convidei eles e fizemos um evento. A gente trouxe eles aqui. Esse aqui é um rapaz da igreja, sabe aquele rapaz bem carismático, vai abraçando os muçulmanos e tal. E a gente falou, claro, o que a gente crê que pode ser parecido, que é diferente, obviamente, mas com um espírito de respeito, de amizade, de tentar honrar eles. E eles apreciaram muito isso. Nenhum cristão procurava eles lá. E tocou muito eles também. E aí nisso Deus foi alcançando pessoas, foi trazendo. Esse aqui um rapaz chamado George, que se batizou também. Teve esse casal que se batizou também no mesmo dia. Esse rapaz aqui também. E um vai trazendo o outro. Às vezes você batiza um ano, conta o testemunho dele, chama os parentes, os amigos. Aí as pessoas nunca viram aquilo antes, sempre viram o batismo de bebês, né? Lá na Itália. E aí querem saber mais, alguns começam a vir, vem aquele grupo em casa lá que a gente estuda o evangelho juntos, e aí quem sabe depois possam até se batizar no futuro. E esse aqui é a Mila, que me ajuda a liderar a igreja comigo, o irmão dela, o Daniela, a gente batizando eles. E a gente foi isso. Deus foi muito bom, Deus abençoou, formou uma comunidade, até que a gente era mais ou menos umas 40 pessoas, e a gente chegou a uma outra segunda fase difícil, cansativa, sabe? Que essa foi a fase que era o seguinte, que a gente fazia muito como família. A gente fazia muitos jantares, muitos estudos bíblicos, chamava o pessoal lá para casa, e sabe quando passou aquela adrenalina inicial e bateu um cansaço muito grande. E aquela barreira de crescimento congregacional, que ali a gente
a gente tentava pedir ajuda de outras pessoas, mas a Sara e eu, a gente era o principal casal, né, para cuidar, para pastorear, para ensinar, e a gente sentiu, sabe, a gente precisa de ajuda, ou a gente muda alguma coisa, ou a gente vai para o burnout e não aguenta mais. E desculpa, fiz besteira, desculpa, gente, consegui nada, desculpa. E aí, mas essas crises que a gente passa, né, acho que seja como nosso crescimento pessoal, seja das igrejas, não é uma coisa linear que você é sempre assim, né? A gente pode ficar num patamar estável, e pode decrescer, aí sobe muito, é uma coisa não é linear, né? E no nosso caso foi assim também. Em 2014 a gente passou por esse processo de auto-reflexão, de falar, puxa, a gente não pode continuar desse jeito, e a gente começou a fazer algumas mudanças, que eram de separar um pouco mais o que era o espaço da família e o que era o espaço da igreja, ter o nosso dia sabático, de ser o sábado, como dia de família, levar as crianças para o parquinho, tentar não marcar eventos de ministério, né, que pode ser segunda-feira, pode ser o que for. Para o nosso caso, a gente escolheu de sábado, ou, claro, para a maior parte das pessoas que trabalham durante a semana é no domingo. E ter a liberdade de servir segundo os nossos dons, e não só os papéis tradicionais, e formar líderes e delegar responsabilidades. Chamar o pessoal para, vamos ajudar a gente, vamos servir juntos, a gente precisa de novos líderes para a nossa igreja, e alguns responderam esse desafio, e foi uma bênção. E isso a igreja conseguiu superar aquele patamar, aquela fase ali, né? E aí depois voltou a crescer, e Deus foi abençoando, né? Esse aqui foi o nosso segundo lugar que a gente se encontrou, sempre com muitos jovens ali perto da universidade. Depois a igreja foi aumentando, a gente foi para um terceiro lugar, que a gente sempre aluga domingo de manhã, aí tem que montar e desmontar, é bastante trabalho, mas aí vamos fazendo, né? Estamos orando por um lugar nosso, e esse aqui é um grupo de pessoas que a gente orou antes do batismo deles. E esse aqui é o nosso lugar atual, que é um teatro. A gente aluga um teatro ali perto da universidade, e estamos lá até hoje. E aí são outras histórias que Deus vai alcançando. Essa aqui é a Melissa, uma moça do Peru, que ela tem uma história em que o pai deixou a família quando ela era pequena, a mãe ficou sozinha, mudou para a Itália para encontrar emprego e mandar dinheiro para a família, então ela cresceu com os avós, então uma infância muito difícil. Depois acabou mudando para a Itália também, e conhecemos ela logo no nosso começo, quando a gente chegou lá em Roma, no nosso primeiro mês. Ela e o namorado Giovanni, ela namorava um rapaz chamado Giovanni, eles se interessaram, começaram a vir na igreja e tudo mais, mas a família do Giovanni começou a pressionar ele, né? Para eles, ali em Roma não tem um conceito de cristãos que não são católicos, não tem uma ideia que pode existir algo diferente. Então, obrigado, hein? E aí, então para eles foi, o Giovanni deu um passo para trás, e a Melissa falou, vou seguir meu namorado, e também pararam de frequentar. E então anos se passaram, e aí depois de alguns, 5, 6, 7 anos, eu pensei em contactar ela, mandar uma mensagem de como ela estava, e ela resolveu voltar. E aí voltou um pouco antes da pandemia, se batizou. Então essa é a história da Melissa. E bom, né? Esse aqui é a pessoa mais velha que a gente já alcançou para Cristo, o Sisto. Ele mora numa cidadezinha fora de Roma, e ele era um jardineiro, e ele tinha um grupo, uma célula, né? Um grupo bíblico que se encontra ali naquela cidadezinha, e eles começaram a convidar ele, e ele foi tão bonito o dia do batismo dele, porque ele falou, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e foi batizado naquele dia. Uma história muito bonita. E ele foi a pessoa que a gente perdeu durante a pandemia. Ele já estava com umas complicações de saúde, pegou o vírus, e o corpo dele ficou fragilizado, e ele foi com o Senhor, mas ficamos gratos a Deus porque Deus trabalhou e tinha alcançado ele antes dele falecer, né? E aí, essa aqui é uma moça chamada Chiara, e aí até que a gente, falar as dificuldades também, né? Até que chegou um vírus na China, que aí mudou muito o mundo, que foi a pandemia. E a Itália foi o país ocidental, que foi o primeiro país a ser fortemente tocado, né, pelo vírus. E o que aconteceu foi o seguinte, antes de estar nesse gráfico aqui, a gente teve um primeiro ano de pandemia muito, muito legal, muito gostoso, de unidade, de sintonia, fez culto online, culto separado, com máscara, todo mundo servindo, foi muito legal. O segundo ano foi muito difícil, em que
algumas pessoas, principalmente os italianos, começaram a sentir falta da comunhão que tinha antes, da unidade, da gente estar junto, a amizade e tudo mais, né? E a gente tentou explicar, a pandemia, né? Não consegue se abraçar, está separado em cultos diferentes e tudo mais. A maior parte das pessoas entenderam, mas alguns entraram numa crise muito grande, falaram, nossa igreja mudou, não é a mesma coisa, tem alguma coisa errada, e acabaram saindo da igreja, e aquela saída meio feia, que machucou, que foi difícil. A gente falou, puxa, o que está acontecendo? A nossa igreja era tão unida, tão gostosa, o pessoal saiu tão com raiva e criticando e tudo mais, né? Então, foi uma outra fase difícil esse 2021, para a gente entender o que tinha acontecido, o que a gente podia fazer diferente, o que era, e depois a gente entrou num processo de reflexão, para entender porque isso aconteceu em muitas igrejas. Muitas igrejas houve um exemplo de um embaralhado de cartas, né, que algumas pessoas vão para cá, outras vão para lá, algumas começam a frequentar a igreja, algumas param, e foi um período assim no mundo, né? Até que eu encontrei num workshop de uma conferência ali para pastores ali da Europa, esse gráfico aqui, que eu achei muito interessante. É um gráfico, está em inglês, mas dá para ver a curva, né? Em que mostra, é um gráfico que fala de traumas coletivos, em que aqui tem o estado emocional e o tempo, né? Então está aqui numa média ali, até que chega o perigo, né? O vírus está chegando, boom, lockdown, e até esse impacto, né? A gente fala, aquele susto. Mas a reação que tem depois é uma reação de resistência, de resiliência, vamos lá, a gente consegue, a gente vai vencer e tudo mais. Eles chamam de uma reação heróica, que leva para uma lua de mel, aquela unidade, aquela coesão social. Lembro dos italianos batendo palmas no balcão, se chama em português, né? Nos balcões para os médicos e tudo mais. Foi muito legal o começo. Mas depois faz uma parte de desilusão, de desencanto, que foi aquele 2021 que a gente experimentou. Que a humanidade, lembra, se lembra, pelo menos lá a gente teve todo aquele debate entre vacinas e não vacinas, o pessoal fazendo protesto contra o governo, todo aquele nervosismo, né? Até que aos poucos ele vai subindo, recuperando com altos e baixos e volta para a metade. Para a gente foi muito bom ver esse gráfico e entender um pouco o que a gente estava passando, que a nossa igreja, tantas igrejas, e a sociedade estava atravessando esses altos e baixos emocionais, né? E ajudar as pessoas a entenderem. Porém, uma observação que a gente teve, que ajudou a gente agora no nosso ministério daqui para frente, foi notar que o grupo que tinha sido mais tocado nisso eram mais italianos. A nossa igreja tinha italianos e não italianos de outras nacionalidades, e os italianos foram o pessoal que ficou mais tocado, e muitos que saíram, né? E a gente falou, por quê? O que era? Qual que era a questão? E a gente começou a pensar um pouco mais sobre a questão cultural, a nossa lente cultural que a gente usa, né? Nenhum de nós vê Jesus sem nenhum filtro, né? A gente tem o nosso filtro cultural, filtro da família, da nossa personalidade, e cada um tem o seu. A gente começou a pensar sobre isso. Então isso é 2021, né? A gente fez cultos online e distanciados em 2020. Foi interessante notar que os italianos reclamavam, enquanto os outros eram gratos, e a gente falou, por quê? Lições. A importância do discipulado e da formação de líderes, quanto isso é importante. A nossa saúde emotiva e espiritual, elas vão juntas. Não podemos ser maturos espiritualmente, sem ser maturos espiritualmente também. A importância de cultivar uma liderança madura e ali naquela parte mais difícil, o próprio cuidado de si mesmo, né? De quem é líder, pensar os nossos altos e baixos, cuidar do próprio coração, né? E tudo isso. E a reflexão cultural que a gente teve foi essa aqui. Essa aqui a gente fez uma série esse ano para tentar ajudar a igreja a refletir sobre isso, em que a gente colocou essa imagem dos discípulos que seguem Jesus. E a lente cultural com a qual a gente vê essa imagem dos evangelhos. E aqui tem dois exemplos de lentes culturais. Um é o Jesus no trono, o Jesus poderoso, o Jesus potente, sabe? O Jesus aliado ao poder político, que apoia guerras culturais, conquistas imperiais, partidos políticos, candidatos políticos, e fica com aquela aliança com o poder, né? Pode ser uma lente através do qual a gente vê o evangelho. Outra que a gente tem hoje em dia também é Jesus Christ Superstar,
o Jesus carismático, sabe, que é um musical, aquela alegria, aquele carisma enorme e tudo mais, né? Que é um pouco um estilão americano, né? Que faz a gente pensar, ok, o evangelho a gente tem que fazer o evangelho, não sei, relevante, divertido, sabe, aquele espetáculo no domingo, aquela coisa, né? Mas é uma lente cultural para a gente tentar responder ao que a sociedade está buscando. E a gente pensou, e na Itália, qual que é a nossa lente cultural? E eu pensei, parar para observar qual que é a imagem mais predominante de Jesus que a gente tinha lá, que a gente tem um pouco aqui no Brasil também, mas aqui ainda mais lá, que era essa imagem aqui, era Jesus menino, era o bebê Jesus, sentado no colo de Maria. É a imagem que você encontra em Roma em todos os lugares, ou então só Maria, né? Ela mesma. E a gente notou como isso dava expectativas para as pessoas em relação à igreja. Ou seja, se tornar cristão, o que é se tornar cristão? É vir, sentar e receber, e ouvir. A expectativa é assim, eu venho e vocês cuidam de mim, vocês me ensinam, porque no catolicismo tradicional não tem uma grande expectativa além do sacerdote, né, que outras pessoas façam muitas outras coisas, né? Então toda a parte de servir, de missão, de testemunho, de evangelismo, de arregaçar manga, era uma coisa contracultural. Eles falavam, a gente propunha isso, eles falavam, verdade, sabe quando nunca tinha pensado nisso, né? Então a gente trouxe isso, e a gente tem falado para a igreja dessa seguinte transição, de passar dessa imagem da vida cristã, do Jesus menino sentado no colo de Maria, a ser discípulos adultos que seguem o Jesus adulto. E ali é a transição fundamental, cultural, que a gente precisa fazer. E até dei exemplos aqui no Brasil, que aqui no Brasil a gente gosta de um Jesus meio brasileiro, sabe, aquele Jesus brincalhão, que faz festa e brinca e tudo mais, mas depois a parte mais de, sei lá, disciplina e santidade talvez um pouco mais, não é tão, é mais culturalmente desafiante, né? Mas ali para eles é essa imagem aqui do Evangelho. E a gente tem falado também das fases da maturação de um cristão, e que a gente começa, né, com uma fase de infância espiritual, em que a gente recebe de pessoas mais maduras na fé, que alimentam a gente, que discipulam, que ensinam, e a gente recebe, é natural, é aquela fase. Todos temos que passar pela infância espiritual. Jesus nos chamou a nascer de novo, então tem que passar, depois e ser como crianças, né? Passa para a maturidade, infância espiritual. Depois tem a fase da adolescência espiritual, em que eu quero crescer, eu quero estudar, pego responsabilidade pela minha vida, e tenho fome de Deus, busco Ele intensamente, quero experiências extraordinárias com o Espírito, quero estudar muito, ler livros, e que é muito legal, mas que não pode ser o nosso ponto de chegada, porque senão a gente fica ali naquela adolescência em que a gente acaba ficando muito apegado ao nosso papel como servos, né? Tipo, eu faço esse ministério, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse título na igreja, porém, que são importantes, mas a nossa identidade fundamental é ser salvos por Cristo, por graça, né? A gente é salvo por graça, não por lei ou por nosso esforço próprio. E a gente tem que lembrar isso para conseguir continuar a crescer e continuar a manter corações humildes, né? Corações abertos ao Espírito, e que não fica aquele espírito orgulhoso, aquele espírito duro, sabe, aquele cristão legalista que sabe a própria retidão, tipo, eu vou na igreja sempre, o fariseu que diz, eu dou meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo na igreja, e ele despreza o publicano, né? A parábola de Jesus, para não ficar naquele espírito lá. Depois a vida adulta espiritual, em que a gente aprende a mutualidade de dar uns para os outros, né? Eu recebo e eu dou. Eu amo e eu sou amado. Eu sirvo e eu sou servido. E como isso é importante no corpo de Cristo, né? E depois para a maturidade espiritual, que depois a gente até pega responsabilidade por novos cristãos na fé, por as novas gerações, e transmitir isso para a igreja. Porque a gente sentiu, pelo menos ali em Roma, a abraçar a fé. Muitas vezes as pessoas abraçavam com muito entusiasmo, muita alegria, mas depois acabava querendo ficar naquele primeiro estado ali, né? Que é normal ficar por um tempo, legal, mas ficar para sempre, o resto da vida também não dá, né? Temos que crescer, né? Então fizemos isso, estamos desafiando a igreja, é o tema que a gente tem trabalhado atualmente, é esse aqui. E aí Deus abençoa e a coisa vai indo para frente, né? Então algumas outras histórias.
Essa aqui é a Madalina. A Madalina é uma moça da Romênia. Ela perdeu o pai também quando ela era pequena. A mãe mudou para a Inglaterra e ali uns missionários falaram de Jesus para ela. Ela e a mãe se converteram, mudaram para a Itália. E a Madalina passou um ano muito difícil, porque ano passado o prédio onde elas moravam lá em Roma foi interditado por risco de queda, né? Então ela, a mãe e a avó perderam a casa de um dia para o outro. Foram para uma casa provisória que o governo providenciou, mas a Madalina é uma pessoa cheia de fé, cheia de alegria, uma pessoa muito alegre. E ela lidou tudo aquilo com fé, adora a Madalina, uma pessoa muito legal. E agora ela perdeu a avó recentemente também, mas sabe aquele exemplo de pessoa que vive as dificuldades com Cristo, né? Então, sou muito encorajado por ela. Esse aqui é o Vincenzo. Vincenzo é um rapaz também muito, muito querido. Ele teve um passado de drogas e foi para um centro de recuperação, conseguiu superar aquilo e se batizou também agora em 2021. E onde ele me falou, pastor, posso fazer uma doação para a igreja? Eu falei, claro. Ele deu uma caixa de todinhos, né, para o ministério infantil, a gente deu para as crianças, né? As crianças adoraram os todinhos, mas porque ele trabalha fazendo entregas, né, de leite e tudo mais, e todinhos. E aí as crianças adoraram, mas não sabiam a história que tinha por detrás. Era um homem que passou por muitas dificuldades, mas se levantou com Cristo, se batizou e está indo para frente e doou os todinhos para a igreja, né? Esse aí é o Vincenzo, outra história. Essa aqui é a Valentina. A Valentina é uma moça do sul da Itália. Ela e o namorado aqui, a próxima imagem. O Máximo também se entregaram para Cristo, foram batizados também no mesmo dia, hoje moram no Canadá, muito queridos. Esse aqui é um casal também, o Ângelo e a Cristina. Ela está grávida. E o Ângelo e a Cristina, a história deles é o seguinte: eles vinham para Roma para ir para o museu um domingo. Desculpa. E aí o museu tava muita fila. Aí tinha uma amiga deles que ia para a nossa igreja. Ele falou, a Cé falou, ela ia para uma igreja, vamos ligar para ela, a gente encontra ela, vamos ver. E vieram para a igreja, assim, desse jeito, decidindo domingo de manhã. Vieram para a igreja. Depois da igreja a gente organizou um almoço lá em casa. A gente chamou um pessoal, convidamos eles vieram. E eles compartilharam que estavam procurando emprego, os dois. Seja ele, seja ela, estavam orando por aquilo. E a gente orou para Deus ouvir a oração e providenciar empregos para eles, né? E aí voltaram no domingo seguinte, falaram, funcionou. Nós dois conseguimos empregos no dia seguinte. E 300 metros um do outro, e para eles era importante porque eles tinham um carro só, né? E ele falou, estamos dentro, explica para a gente o que é que Deus ouviu a oração, os empregos chegaram. Eu achei uma história muito engraçada. Muitas orações Deus não responde, né? Mas às vezes responde. E aí, eles se batizaram também. Está grávida, o filhinho deles nasceu agora no final do ano. E aqui, vamos ver? E essa aqui é uma outra história. A Luciana é uma senhora muito querida. Ela era fotógrafa. Ela nasceu e cresceu no bairro onde a gente começou a igreja. E ela tinha um estúdio fotográfico. E o estúdio fotográfico era do outro lado da avenida, onde a gente começou a igreja. Então ela via aquela coisa do outro lado, decidiu visitar um dia, e ela chegou num estado muito frágil. Ela não conseguia conversar sem chorar, ela sabe, muita coisa difícil na vida dela e tal. Acompanhamos ela, foi se fortalecendo, se entregou a vida para Cristo, se batizou alguns anos atrás. Até que agora, durante a pandemia, a gente começou a compartilhar com a igreja que a gente tem orado para Deus providenciar um lugar para a igreja, né? um templo, que a gente não tem ainda, né? E estamos orando ainda, esperando que Deus providencie isso um dia. Mas ela desde então, ela era fotógrafa, mas ela mudou de profissão, virou enfermeira. E tinha aquele estúdio dela, né? E ela decidiu doar esse estúdio para a igreja. E a gente ficou muito tocado, porque sabe aquela pessoa humilde, que fez aquela coisa com aquele espírito de doação, de querer ajudar. E aqui a gente assinando o contrato que ela deu para a gente, esse pequeno espaço. Ele não é o suficiente para a gente fazer cultos no domingo, mas virou o nosso centro ministerial para, sabe, noite de louvor, encontro de jovens, escritório, um pequeno espaço para a gente tentar inicial, sei lá, às vezes um terço dessa sala, mais ou menos, né? E aí, aqui está, vamos ver, fotos desse lugar. A gente tem uma pequena sala, uma primeira sala, onde a gente faz os eventos, encontros discipulados e tudo mais. Essa segunda sala aqui que a gente fez tipo uma sala de estar, sabe, para encontros, estudo bíblico e tudo mais. E tem sido uma bênção ter esse espaço aqui.
E aqui uma outra história, uma senhora que se batizou essa aqui ano passado, e a Ana Maria está com câncer no pulmão e no cérebro, mas enfrentando tudo com Jesus. É uma senhora com uma fé linda também, ela sendo batizada também ano passado. Então o que eu pensei foi contar um pouco história, né? E até eu pensei, conversando com o pastor Eli, e até passar um tempo a gente conversar um pouco de perguntas e respostas, comentários, né? Porque para a gente ter tempo de interação, às vezes alguns conceitos, algumas histórias podem ser às vezes mais relevantes, menos relevantes, para a gente poder ter um tempo de interação também, e ter um tempo disso antes de a gente concluir. Para mim seria uma alegria. Então quem quiser, não fica com vergonha não, pode levantar a mão, e a gente vai conversando. Oi? Eu sempre falei rápido. Esse é o meu principal defeito. Eu lembro da minha mãe, sabe, que você vai começar a pregar, né? Aí eu sempre vi lá na primeira fila falando, mais devagar, mais devagar. Desculpa, gente, eu fui me empolgando e fui indo rápido, desculpa. Foi a questão que eu queria que você comentasse sobre isso. Ótima pergunta, muito relevante. É muito verdade, as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Eles são sociedades muito mais velhas, né? E que perderam a esperança, que pouco vivem muito do passado, e que o senso de otimismo e de alegria que a gente tem até do Brasil, para eles é uma coisa, nossa, é uma coisa atraente, nova assim, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse cinismo, essa coisa tipo, o que você quer? Tipo, você quer me enganar, tem algum truque, tem alguma coisa, assim, você quer me dar alguma coisa, qual que é a pegadinha, né? E aí quando eles veem que você não tem uma pegadinha, eles realmente quer compartilhar algo porque Jesus é bom e pode ajudar as pessoas, eles falam, nossa, é verdade. E eles são muito tocados. É um processo que demora tempo, que demora muito tempo de investir em relacionamentos, fazer amizade, conquistar confiança, deixar eles, sabe, verem a tua vida e verem, sabe, que se você fala é igual ao que você vive ou é diferente, né? Então demora. Mas depois tem uma grande fome por detrás. Tem um grande desespero, né? As pessoas estão procurando boas notícias, procurando esperança. E aí quando eles encontram, vê a igreja, o que a igreja pode ser, vê aquele amor, aquela comunhão, para eles é muito tocante, sabe, ver os olhos brilhando, é uma coisa linda, e aí isso acontece também. Teve algum impacto seu em relação na Itália, com relação ao Vaticano, que a influência é muito forte, né? Sim. O catolicismo é bem assim aflorado, né? Sim. No meio do povo italiano. Como Isso. é que você reagiu diante disso? Joia. Boa pergunta, ótima pergunta, muito relevante também. Sim, é um catolicismo muito mais radicado do que aquele do Brasil, de muitos séculos mais antigos, né? Porém, as gerações atuais, a maior parte dos jovens não quer nada com nada e tem uma visão muito negativa da igreja também, né? A questão do poder, da riqueza e tudo mais. Ao mesmo tempo que eles têm essa ligação afetiva e cultural, porque para eles é o que eles conhecem, né? É a instituição mais antiga da sociedade. Então, para eles, essa ambivalência de lidar com essa questão e com as interações, a gente tenta sempre fazer uma interação muito respeitosa, de a gente tentar evitar de criticar abertamente, mas mostrar como que o cristianismo, como o evangelho é diferente ao mesmo tempo, né? Então, o catolicismo é uma coisa também muito abrangente, não é uma coisa única, também tem segmentos dentro da igreja católica, como no mundo evangélico tem grupos diferentes, no mundo católico também tem grupos diferentes, né? E ali, pelo menos, a gente teve boas relações com o padre do bairro, que me apresentei para ele ficou feliz que eu me apresentei, e os nossos filhos fazem
vão fazer jogar de futebol lá na paróquia lá, e jogam tudo bem, e jogam lá com as outras crianças. O Papa, ele fez um encontro para pastores em 2020, e eu fui lá, participei, não coloquei a foto aqui, mas ele fez um encontro, 11 pastores, e passamos 2 horas juntos lá no Vaticano, batendo papo, contando, uma pessoa, eu achei ele muito humilde de conversar e tudo mais. Então tem vários pontos, enquanto que outros são muito mais fechados, muito mais negativos, e a gente está no trio que a gente consegue, né, em termos de relacionamento, em termos de respeito, e trabalhar assim. Com as pessoas que a gente leva para Cristo, a gente tenta não criticar muito abertamente, mas deixar a palavra mesmo a falar. Li, por exemplo, uma senhora que batizou no passado, ela falou que ela abraçou Cristo, começou a ler a Bíblia, chegou em Êxodo, os 10 mandamentos, vi que Deus só tem um Deus, não fazer imagem de Deus, então falou, vou tirar todas as imagens que eu tenho em casa, vou jogar tudo fora, porque não é mais o caso, né? Então, a palavra vai falando, Deus vai falando, e Deus é fiel nisso. Jaia. Os cultos são em português? Também tem culto em português ou só em italiano? Isso, lá, boa pergunta. Lá a gente decidiu fazer tudo em italiano, para alcançar bem o povo ali de Roma, né? Obviamente a gente é feliz de receber pessoas de outras nacionalidades, e tem brasileiros, tem outros também, mas a maior parte são italianos, e a gente tenta fazer tudo em italiano. Isso. Pastor, eu queria saber quantos membros tem a igreja e se o crescimento tem atingido todas as faixas etárias. Boa pergunta. A gente começou com um grupo muito, muito jovem. Bom, eu tinha 28 anos quando a gente começou a igreja, né? Então a gente alcançava a pessoa da nossa idade, né? E aí, agora aos poucos, a igreja foi se expandindo, agora tem a maior parte das idades, né? Agora tem uma geração de bebês, porque o pessoal jovem depois se conheceu, se casou, agora está tendo filhos e tem um monte de bebê agora, né? A gente chegou, até a pandemia, com mais ou menos umas 150 pessoas, e agora a gente tem mais ou menos umas 100 pessoas. Então a gente perdeu um pouco de pessoas durante a pandemia, mas também recebemos outras e estamos reconstruindo. Pastor, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é como que vocês estão trabalhando com discipulado lá, se tem pequeno grupo, como que é esse acompanhamento a um, né? Sim. E se esses novos crentes, sejam italianos ou de outras nacionalidades, eles também aprendem isso, e se eles também multiplicam, né? Tipo, eles também discipulam outras pessoas, se eles têm essa disponibilidade de investir tempo nas pessoas. Sim. E a segunda pergunta, eu queria que você falasse um pouco do Congresso Reviver, né? Verdade. Contar pra gente também como tem sido isso aí. Tá ótimo. Obrigado. Eli, antes de responder a pergunta, eu desde pequeno sempre quis ter uma voz que nem a voz do Eli. Quando ele fala, você fala, nossa, essa voz é potente. E sim, a questão do discipulado, né? Essa é uma questão ali que a gente não é um dos nossos pontos mais fortes. A gente é uma igreja, cada igreja tem a sua personalidade, seu estilo, né? A gente foi tradicionalmente mais forte em evangelismo. E é uma coisa que a gente está tentando reforçar o discipulado, ver como é importante, porque senão a gente alcança as pessoas, tem aquele primeiro amor por Jesus, mas depois se não tem um acompanhamento, depois pode decair, né? Então a gente está tentando reforçar isso. Então por isso que a gente fez aquela série sobre as fases do crescimento cristão, né? E ajudar as pessoas a reconhecer isso, e investir e formar outros líderes. A gente tem pequenos grupos na igreja, e a gente tenta fazer um misto de pequenos grupos que encontram nas casas. A gente tem feito 2 vezes por semana, e encontros que pode ser ou discipulado, de ensino, ou de noite de oração, também um misto das 2 coisas, né? A gente tem feito pelo menos um encontro, tipo domingo à tarde, de discipulado por mês, uns 2 encontros de pequeno grupo, uma noite de oração. Então tentando trabalhar em modelos diferentes para tentar o que pode ser melhor. A gente tem visto que, sendo uma cidade, um pouco o domingo ficou um pouco mais fácil para as pessoas, porque estão na igreja, vamos prolongar, às vezes é mais fácil que vir numa noite da semana, né? Mas estamos tentando trabalhar em coisas diferentes, mas não é o nosso ponto mais forte também, estamos tentando melhorar ali também. O Revive é a conferência que a minha esposa lidera. Ela sentiu uma chamada depois que cuidar alcançar os universitários lá em Roma, de fazer uma conferência para estudantes universitários ali na Europa. Então, já teve 2 edições, a última foi em dezembro do ano passado, vieram 2.200 jovens de uns 80 países da Europa. E foi muito legal, porque são, pessoas que
vem muitos de igrejas pequenininhas, tem 2, 3 jovens por igreja, e para eles verem, conhecer jovens de outros países, fazer amizades, é muito marcante. Especialmente para os países menorzinhos, sabe? A Macedônia, a Albânia, Lituânia, né? E para eles é muito tocante. É o projeto que ela faz, ela lidera com muita paixão, muita alegria, e é o que aconteceu agora no final do ano. Então, o chamado dela é chamar os jovens para orar por um avivamento na Europa, e através dessa conferência, e eles fazem retiros também em alguns países, para também fazer retiros um pouco mais, grupos menores, né? Para trabalhar esse tema também. É o que ela tem feito. Isso. Vai. Isso, a gente faz o nosso culto domingo de manhã, e a gente acabou não fazendo a escola dominical de manhã, porque a gente tem que montar e desmontar, né, para o culto, né? Mas a gente tem feito de tarde, uma vez por mês, nas tardes. A gente faz um almoço comunitário, quem quer fica, a gente vai fazendo ali. Da Bíblia ser perigosa. Sim. Qual que é o perigo que eles sentem, esse medo? Porque tradicionalmente, né, o catolicismo, ele queria que a Bíblia fosse interpretada pelo magistério, pelos sacerdotes, né? Achavam que a Bíblia na mão do povo, e que o pessoal vai começar a interpretar e ler, onde que vai parar, né? Então, para eles têm a atitude que eles hereditaram foi uma atitude, sabe, um livro muito grande, difícil, não consigo entender, alguém precisa me ajudar, né? E a gente fala, claro, temos que ajudar a interpretar e explicar o contexto, isso está certo. Mas começa a ler, abre aí, e é o que a gente faz, o nosso pequeno grupo, que a gente chama o pessoal não cristão ainda, a gente imprime folhas, por exemplo, Jesus encontrando Nicodemos, né? E a gente fala, vamos lá ler, a gente lê o diálogo, vai conversando a respeito, eles vão falar, eu consigo ler, eu posso fazer sozinho, né? E a gente vai tentando encorajar isso, para encorajar aquele autonutrimento espiritual, né? Não só alguém te ensinar e te mostrar como é que fazer, mas também você começar a aprender por si mesmo também da palavra também. A gente faz isso também. Eu sempre tive vontade de ir para a Itália, um sonho assim, de morar lá. Sim. Futuramente eu vou, tá, pastor? Eu tive na Itália em 2017, Legal. em Roma, Vaticano, e fui para Nápoles também. Ok. E no ano que vem eu retornarei para lá. Ok. Sim. Ótimo. Mas não é para ficar agora não, espera. Tô roubando membro, hein? Então, eu gostaria... Proibido. Não pode não, pode não. Pastor, pela permissão do meu pastor, se o senhor poderia estar falando o que eu poderia fazer para estar indo para a Itália, né, futuramente. Tá joia. Sim. Eu vou começar agora o seminário, né? Ai, que teologia. Bom. Que bom, que bom. Estou terminando o curso básico de teologia. Ótimo. E é um sonho assim, o meu marido, ele é surdo. Ok. E quando nós fomos para lá, nós encontramos alguns surdos também. Okay. E aí eu gostaria de saber como que se o senhor já teve a possibilidade de encontrar alguma igreja lá que tenha acessibilidade. São duas perguntas, na verdade, né? Sim. A primeira, como que eu poderia estar, Tá bom. né? Justamente para trabalhar, para estar lá como discípula de Cristo, e também a questão da acessibilidade. Tá joia. Boa pergunta. Qual que é o seu nome? Joyce. Joyce, legal, Joyce. Eu acho uma boa pergunta. Eu acho que é muito uma questão de trazer para o Senhor e discernir em oração ao longo do tempo, né? Com o marido, com amigos, com pessoas, sabe, que vocês conhecem, com a comunidade, com os pastores aqui. E de ser algo que, sabe, quando Deus, sabe, encaminha e manda, é uma coisa que nenhuma porta humana pode fechar. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa, vontade, às vezes, nossa, né, de vontade, às vezes, depois não se verifica depois. Então, acho que é um tempo de oração, é uma coisa muito desafiante. Superficialmente, pode ser um país muito, pode ser atrativo, bonito, turístico, né, mas é muito difícil, é muito duro o solo.
Aqui para mim vem do Brasil, já vem de um louvor gostoso assim, falo, nossa, que bom, porque lá as igrejas são pequenas, são fechadas, então precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo não é fácil, né? E não conheço muito ministérios com surdos, porque a maior parte das igrejas são pequenininhas e não tem muitos recursos para fazer coisas muito fora mas é uma coisa que, claro, seria ótimo desenvolver lá e alcançar, né? Algumas poucas têm, algumas igrejas um pouco maiores, mas é uma coisa que não tem tanto desenvolvido, não. O senhor falou a questão das universidades, aí me veio na cabeça aqui, a gente está vivendo uma época de um combate à cultura judaico-cristã. Isso nas universidades, no governo e na cultura, filme, novela, seriados, tal. Isso está muito forte aqui no Brasil. Pastores sendo presos, pastores sendo perseguidos por respondendo processo por falar a palavra de Deus, né? Em alguns pontos. Aí eu queria saber se lá na Europa também a liberdade de expressão tá mais tranquila ou se o senhor já percebeu algum desenho, porque aqui no Brasil está um verdadeiro ataque à nossa cultura, né? Eu queria saber se lá na Itália você tem percebido isso. Isso, uma boa pergunta. Sim, infelizmente é parecido nesse sentido. A gente fez um evento para concluir o ano letivo do Ministério Infantil da Igreja. E a gente estava estudando coisas da época da Bíblia, né? E a responsável do Ministério Infantil falou, vamos fazer um tour da Roma Antiga e pegar um guia turístico e explicar, sabe, a história, Paulo, Pedro e tudo mais. Foi muito legal, mas quando a gente acabou, agora em junho, e aí acabou um pouco na parada gay que estava acontecendo lá, teve que explicar para as crianças o que era e tal, né? Mas é uma coisa que tem acontecido e tem sido uma ênfase muito forte nesses últimos tempos, e acho que é uma coisa muito a gente educar nossos filhos, né? E explicar, às vezes até de pequeno, porque as notícias vão chegando neles, e eles têm que saber, entender o que é, saber responder, saber ter o respeito correto, mas ao mesmo tempo conseguir saber, dizer o que a gente crê, o que pode ser diferente, né? Isso faz parte do desafio da nossa geração, fazer isso mesmo. Não tem muito como fugir e evitar, está acontecendo e temos que ensinar eles e nós mesmos a lidar com isso. Pastor, o senhor comentou um pouco sobre os altos e baixos do ministério, principalmente na pandemia. Quanto ao ministério do pastor, né, e de outros pastores ali, tem alguma ajuda, alguma orientação, alguma forma que o senhor também pode, de alguma forma, compartilhar essa dor, ser mentoreado, ser pastoreado também? Sim. Tem algum grupo assim nesse sentido? Boa pergunta. Isso é fundamental, porque acho que todo mundo precisa de ajuda, todos nós precisamos preparar uma rede de suporte, né, de apoio. O que a gente tem, sim, a gente tem o seguinte, eu fiz parte, antes de ir para a Itália, eu quis procurar treinamento de plantação de igrejas, então eu fiz parte de um treinamento que chama City to City, que faz isso, né, e me ajudou muito. E ele deu uma rede com um pouco de mentores e amizades com outros implantadores de igrejas que a gente, troca ideia e é muito bom. E ali na Itália a gente também se ligou a um grupo de redes, de igrejas também, e a gente forma um grupo local de pastores ali em Roma que se encontra a cada 3 meses mais ou menos, a gente encontra para orar, compartilhar notícias, apoiar um outro, e às vezes aqui no São Paulo é maior, às vezes pode ser no bairro ou encontro de denominação, alguma coisa, né, que precisa desse contato humano, se ajuda um ao outro, né, porque se ficar sozinho é uma batalha, né, o ministério não é fácil, e aí precisa desse apoio um do outro, é fundamental. Obrigado. Olha que eu gosto da voz dele, hein? Agora eu fiquei até... Então, Renê, nós perdemos recentemente, né, o mundo cristão evangélico perdeu recentemente o Timothy Keller, né? Que realmente foi um homem muito usado por Deus, seus dons, pregação, seus livros escritos, né? Aqui a gente gosta muito dos livros dele também. Legal. E a gente lembra que você teve um encontro com ele, eu acho que fez uma live com ele uma vez, né? Há um tempinho atrás. O
que você aprendeu, assim, o que impactou no seu ministério? Teve alguma lição, assim, que que marcou você desse encontro? Sim. O que você pode compartilhar com a gente? Obrigado, Eli. Ótimo, sim. Sim, aquela rede City to City que eu mencionei foi a rede que ele começou, né? Para favorecer, para ajudar a implantação de igrejas nas cidades do mundo. Então, foi o treinamento que eu fiz lá em 2009, comecei a fazer parte dessa rede, e a gente fez essa live. Foi a última interação que eu tive com ele ali durante a pandemia, antes dele falecer, né? Foi uma influência muito grande em cima de mim. E eu acho que a principal coisa que eu recebi dele foi a confiança e a esperança que o Evangelho é potente hoje e pode alcançar hoje as pessoas hoje, mesmo nas grandes metrópoles do mundo, que seja São Paulo, que seja Nova York, que seja Roma. Deus atua. É difícil, não é fácil, as pessoas são céticas, tem os vários desafios que a gente estava falando, mas Deus, o Evangelho é potente ainda hoje. E isso, para mim, conhecer e visitar a igreja dele, que ele começou lá em Nova York, e que alcançava pessoas muito seculares, que se tornavam cristãs, para mim me deu confiança para falar, puxa, quem sabe em Roma pode acontecer também, né? Eu tinha esse sonho, mas eu achava que isso às vezes era um sonho meu, sei lá, onde vai dar, não vai dar em nada, né? Mas senti que não, que com Deus pode fazer, é difícil, mas Deus pode abençoar, a gente pode testemunhar. A gente está falando tomando um lanche antes aqui do encontro, e falando de intencionalidade, né? E de como é importante a gente fazer passos, seja com um vizinho, seja com um parente, com alguém do trabalho, de fazer passos de testemunhar que todos nós, isso pode acontecer, essas histórias aqui de batismo, né? Todos eram amigos de alguém fez um primeiro passo, alguma coisa aconteceu, e isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, de compartilhar, sabe, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, um ato de amor, que toca muitas pessoas hoje. Isso eu acho que além da mente brilhante, tudo que eu aprendi dele, acho que foi a principal coisa que eu recebi, foi isso. Joia. Mais uma perguntinha, pode? Sim, pode. Você escreveu um livro, eu queria que você falasse um pouco desse livro também, Tá joia. O Desafio de Ser Pai, né? Isso. Tem o outro livro anterior, que é O Paradoxo da Felicidade. Isso. Eu já citei aqui alguns sermões meus esse livro, porque marcou muito minha vida lá em 2011, né? Que bom. Até trouxe ele, está ali no gabinete hoje, esse livro. Joia. E fala um pouquinho dos dois Ótimo. livros para a gente, Ótimo. que estão sendo vendidos aqui do lado também. Você trouxe alguns exemplares, Isso. né? Obrigado, pastor Eli, obrigado por isso. Sim, eu sinto que parte da minha vocação é seja trabalhar como pastor, seja trabalhar como escritor. Então, esse primeiro livro que eu escrevi sobre a felicidade do ponto de vista cristão, um livro não muito grande para ajudar pessoas que, seja cristãos, seja algo que você pode dar de presente para alguém, sabe, para conversar e falar a respeito, né? É esse livro aqui que é 2011, né? O que eu estou lançando agora, vim aqui para o Brasil para lançar, é um livro sobre a paternidade. Esse aqui chama Não é Fácil Ser Pai. E o subtítulo é Como Domar os Leõezinhos, Não Chatear Sua Esposa, importante, né? E recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. Porque para mim foi difícil. Eu não estava pronto para ser pai. Eu queria focalizar em mim mesmo, estava com medo que estava chegando cedo demais, tinha medo de novas responsabilidades, achava que podia estragar meu crescimento pessoal, podia estragar o relacionamento, o romance no casamento, um monte de neuras e medos, né? Eu comecei a refletir a respeito, sabe? Aí virou um livro, né? Para tentar ajudar outras pessoas a viver a paternidade, a maternidade, virar avó, transições de vida, né? E elaborar e viver tudo isso, né? Então eu trouxe aqui atrás, quem quiser depois tem esses dois livros aqui atrás, obrigado por isso, Eli, mas foi fruto de crise pessoal mesmo, de falar, puxa, eu queria ser um bom pai, não me sinto pronto, e o que eu preciso fazer? Comecei a refletir, e aí eu conto a minha história, a nossa história da nossa família, e até dei o começo da igreja, aí eu conto um pouco da gente fazendo curso de dança, e aí conhecendo pessoas lá, e um pouco dessas histórias assim, mas para um livro escrito para não cristãos e cristãos, para os dois, um modo que chega para todo mundo e para às vezes poder dar de presente para alguém que é não cristão também, para às vezes fazer nascer uma conversa ali também. Isso. As esposas estão convidadas a comprar para os seus maridos, é isso? Isso, pode comprar, manda para o marido aí, que se Deus quiser vai ajudar. Joia. Olha alguém ali atrás. O senhor, em algum momento, pensou em desistir, literalmente? Sim. Durante a pandemia, sim. Foi difícil. Foi duro, foi difícil.
eu li estatísticas que acho que no primeiro ano da pandemia, 29% dos pastores, pelo menos nos Estados Unidos, pensaram em desistir. Aí depois passou para 39%, aí passou para 42%. Porque foi difícil. Todas as profissões que lidavam com contato humano, que seja médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, sabe? Tudo aquilo foi... Quem trabalhava às vezes em casa era menos afetado. Mas se teve algum contato humano que o vírus atrapalhou isso foi pesado, sabe? Professores, pessoas que trabalham no varejo, sabe, que lidera com o comércio, né? Vira os clientes que querem descontar o nervosismo em você e tudo mais, né? Então foi a parte mais difícil. Mas quando Deus chama, você tem que fazer, né? Se o Senhor não chamar para outra coisa, vou para outra coisa, mas se chamou para isso, vou permanecer, vou tentar ser fiel e tentar vencer tudo com Cristo. Mas teve essa parte, sim. Oi? Tentar desistir? Lá eu trabalho o ministério full time, tempo integral. Isso. Além de fazer um pouco como escritor também, tem essa parte também, mas sim. Pastor, a gente vê uma secularização muito forte na Europa, né? E a gente vê um esfriamento de muitos anos ali na região da Europa também. E a gente sabe que foi um berço do cristianismo, né, no mundo todo. Como o senhor está vendo esses momentos agora que estão acontecendo tanto na América, tanto em algumas regiões da América do Sul, nesse ponto, quando a gente fala da volta, né, do cristianismo forte, esse novo momento de avivamento das igrejas, né, como você está vendo isso na Europa? Como está acontecendo isso na Europa? Que a gente viu, né, tantos anos, né, a Europa sendo um berço, né, do cristianismo, e hoje tão enfraquecida na fé, né, tanto o catolicismo, mas também essa raiz, né, cristã, né? Sim, é uma boa pergunta. É um movimento interessante que, ao mesmo tempo que a Europa vai se secularizando, e também muitos dos Estados Unidos, né, o cristianismo tem crescido muito na América Latina, na África muito, e em partes da Ásia. E virou realmente uma fé global. Eu lembro que, não lembro a estatística, mas tipo, em 1900 era uma fé predominantemente branca e europeia, né? E hoje é predominantemente uma fé multicultural e mundial. Na África, por exemplo, eu lembro que em 1900 tinham 8 milhões de cristãos, se eu me lembro bem, 2000, 300 milhões de cristãos, hoje 500 milhões, e se projeta até 2050 1 bilhão. Então, tem crescido muito, sabe? E muitas igrejas que têm crescido lá são igrejas frutos de ou imigrantes ou missionários de outras partes do mundo. E acho que é uma parte, um desafio nosso para o Brasil, seja para missionários para lá, para o mundo árabe, ou aqui mesmo, né, onde for, mas é uma parte nossa como igreja brasileira, sabe, se levantar e dizer que a gente pode dar, a gente pode mandar, a gente pode abençoar, a gente pode compartilhar, porque a gente tem visto o movimento de fé, né, que cresceu desde quando eu era pequeno até hoje, quanto o cristianismo cresceu no Brasil, né? E isso é uma coisa difícil lá, mas ao mesmo tempo encorajadora que Deus tem feito em outras partes do mundo também. Além de você, tem mais, ou do senhor, desculpa, mais algum brasileiros assim que trabalham com igreja lá, ou só vocês mesmos? Sim, tem outros brasileiros também que atuam na Itália e na Europa como missionários, como os pastores existem. Na igreja somos nós, e ali a gente tentou formar, para tentar fazer uma igreja italiana, né, formar um time italiano. E a pessoa que mais tem me ajudado, que é um segundo pastor da igreja hoje, é a Mila, que é essa moça aqui que está abraçando aquela senhora, né? Ela conheceu a Cristo anos atrás, quando ela era estudante, depois fez seminário nos Estados Unidos, voltou, e tem sido uma bênção muito grande. Mas a gente tem tentado enfatizar, formar principalmente um time italiano, mas também tem um rapaz que lidera louvor brasileiro, e tentando mais tentar fazer o máximo italiano que a gente pode. Pastor, toda a sua palavra hoje, né, realmente nos edificou muito, está nos edificando,
está nos desafiando. Eu acho que a igreja, ao ouvir isso, tem pensado nesse momento, está linkando, né, com esse momento que temos sido chamados a viver por Deus, que é a visão da igreja multiplicadora. Então, você está falando, a gente está sonhando, está vibrando, está vislumbrando também. Mas assim, chegando assim, já perto do final, qual o conselho que você dá para a igreja, para nós todos, membros da igreja aqui, sim, nesse momento que eu pude compartilhar um pouquinho com você, que sim, a gente está vivendo, né? Esse momento que nós estamos vivendo os princípios da igreja multiplicadora, essa implantação da visão que tem sido paulatina, né? Qual o conselho que você daria para cada um de nós que está aqui, ótimo, nesse momento, até baseado em tudo que você está vivendo? Ótimo. O que você diria para o nosso coração aí? Obrigado, pastor Ali, fico feliz. Eu diria que Deus é poderoso, e Deus é poderoso hoje, e para usar cada um de nós, que não é uma coisa que os pastores fazem, ou que os missionários fazem em outros lugares, mas é uma coisa que acontece através de cada um de nós. Cada um de nós tem uma esfera de influência onde a gente está. Onde você está, ela não está, e onde ela está, ele não está, né? E Deus pode usar a gente. Então, o que eu falaria é colocar isso em oração, em primeiro lugar, né? A oração pela igreja, mas a oração por nós mesmos, né? Pelas nossas famílias, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas pessoas que a gente encontra no ônibus ou na rua, onde for, e começar a pensar, se Deus colocar um nome na nossa mente, né? Que a gente pode pensar uma pessoa específica, um amigo, um parente, alguém, e começar a orar por aquela pessoa, para Deus tocar aquele coração e falando com ele, nos dar palavras, fazer algum ato concreto para demonstrar amor para aquela pessoa e pedir para o Espírito Santo ir guiando, né? Eu diria então a oração, essa intencionalidade, né, de compartilhar, de fazer discípulos, de servir na igreja, e depois eu diria a ação também, vai agindo e Deus vai agindo junto, né? Como aquela imagem que o povo de Israel, que tinha atravessado o Jordão com Josué, né? Deus secou o rio, mas para isso eles precisavam dar o primeiro passo, né? Quando eles deram o primeiro passo, Deus aí parou o rio, né? Então a gente tem que muitas vezes dar o primeiro passo, ter aquele passo de coragem, de confiança, e é ali que Deus age, e Deus não quando a gente está só sentado com medo ali, sem fazer nada, mas vamos fazendo e Deus vai agindo, vai abençoando. Eu diria isso aí também. Deus, a gente teve um seminário aqui, né, que eu compartilhei com você, e no último momento do seminário a gente fez um desafio para a igreja. Os presentes aqui, aqueles que queriam justamente dar o primeiro passo para atravessar o Jordão, ótimo, né? Então, ótimo. Ai, que bom. Justamente que isso. Bom, o pessoal veio à frente. Que bom. O pastor William orou com a gente, foi muito emocionante, porque a gente quer mesmo atravessar o Jordão e conquistar para o reino de Deus. Amém, né? amém, 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 com certeza. E a gente sempre se sente meio pequeno, quem somos nós, o que eu posso fazer, né? Mas Deus usa pessoas normais, todas elas eram normais na época de Jesus, né? E Deus usa a gente também. Amém. A gente não se desencorajar com a resistência. Muitas vezes é parte do processo, né? Mas é Deus falando, muitas vezes a gente reage, a gente é fechado, e as pessoas são assim também, mas a gente não desistir e ter fé que Deus vai agir, Deus vai trabalhar em modos diferentes, tocando. Algumas pessoas acontecem em 2 meses, algumas acontecem em 20 anos, mas vamos ter fé e vamos ir semeando, né? Amém. Amém. Boa pergunta. Olha, eu confesso, eu gosto mais da de São Paulo. Porque lá aquela pizza fininha, sabe? É gostosa. Mas aqui aquele queijo transbordando, aquela coisa assim. Eu gosto mais da São Paulo. Não pode falar para o pessoal lá. É verdade. Verdade. Joia. Posso concluir com uma oração? Para mim foi muito gostoso estar junto com vocês, ter esse momento até de interação, e queria orar pela igreja então. Senhor, a gente agradece pela tua bondade, Senhor. A gente agradece pela nossa salvação que a gente tem em Cristo Jesus. Porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou, Senhor, para nos salvar.
Obrigado pela esperança que a gente tem em Ti, Senhor, pelo poder da cruz, pela graça de Cristo, Senhor. E hoje a gente quer nos consagrar, Senhor, novamente, Senhor, como pessoas, como famílias e como igreja, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos aqui nesse bairro, Senhor, aqui nesse templo, aqui nas nossas casas, aqui nos nossos lugares de trabalho, Senhor. A gente quer ver o Senhor agindo hoje, Senhor, onde a gente está. Toca os nossos corações, usa a gente, Senhor. A gente quer colocar nas Tuas mãos, Senhor. Que eu te peço, Senhor, que a próxima vez que eu voltar aqui para São Paulo e quem sabe aqui para a igreja de novo, Senhor, a gente possa ter outras histórias de batismos, de pessoas que cresceram na fé, pessoas que superaram pecados, Senhor, famílias que se restauraram. A gente quer ver a Sua atuação hoje, Senhor. A gente tem fé, a gente crê em Ti, Senhor, e a gente pede isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu quero orar também com você, Renê. Obrigado. Queria que você ficasse em pé aí onde você está. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Fomos muito abençoados mesmo, viu, queridão? Deus Obrigado. te abençoe. Obrigado, Manda um abraço para a Loriti, para minha prima, para o Gunther, viu? Para o Rony, Lori, toda a turma lá também, a Sara, o Mateu e o Pietro. Amém. Vamos ver se da próxima vez você traz eles. Seria uma alegria, seria uma alegria. Então já está agendado. Próxima vez no Brasil, já inclui a Ibaja lá. Vai ser uma alegria também, tá bom? Você pode estender a sua mão aí, meu amado, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse compartilhar que encheu o nosso coração de alegria, de fé, de gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito lá em Roma, na Itália, através da vida do pastor Renê, da Sara, do Mateu e do Pietro, e toda essa igreja tão linda, tão frutífera, Pai, ao ver essas imagens das águas se mexendo, sendo movimentadas lá pelo batismo, toda a honra, toda a glória do Senhor, Pai. Obrigado por esse chamado lindo do pastor Renê e da Sara. Obrigado porque o Senhor tem confirmado esse ministério, Senhor, tão frutífero, e continua, Pai, cuidando, dando sabedoria, dando direção, usando com poder o Renê e a Sara, seus filhos ali, com ousadia do Teu Espírito, Pai, para proclamar o Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja do italiano, do brasileiro, Pai, que eles continuem ali desfrutando dos milagres e das bênçãos do Senhor, Pai. Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor seja sobre essa família, que onde eles estiverem, Pai, eles possam perceber de maneira extraordinária a graça, o amor do Senhor, e que Ele conserve essa alegria, Pai, essa alegria que a gente vê no Seu rosto, de fazer a Tua obra, de compartilhar do Teu amor, Pai. Muito obrigado pela estada dele aqui, pelo carinho, pela sua prontidão de nos abençoar, e que essa inspiração realmente, Senhor, seja tremenda na nossa vida, Pai, que nos leve também com coragem a proclamar o Evangelho para aqueles que estão ao nosso lado, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigado, querido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigadão. Depois você vai dar um autógrafo no livro lá com alegria. Gente? Com alegria, com alegria. Vamos louvar o Senhor para nós terminar. Depois que nós louvarmos, nós podemos sair. Você pode ir aqui do lado, então, adquirir um livro, ou os dois, ou levar de presente para alguém também, como ele disse. Tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém também. Amém. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não
Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Ele é a razão, quem me faz continuar. Ele é a razão, quem nos faz continuar. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Estamos despedidos. Pastor, quarta-feira tem mais, hein?